O vídeo de hoje tem como tema a possível alteração na tributação do imposto de renda sobre criptomoedas. Possível alteração porque a medida provisória está tramitando no Congresso, agora, setembro de 2025, com a previsão de tributar a partir de janeiro de 2026, e esse trânsito aí alteraria as regras. Eu tô saindo de uma crise de sinusite, daí por conta aí da voz estar um pouco diferente, eu da situação que eu tô, mas eu até demorei para gravar o vídeo, era para ter gravado no início da semana, eu tô gravando no final da semana porque eu tava sem voz também, E aí, vamos lá entender um pouquinho de criptomoeda antes de falar efetivamente da alteração, porque muitas pessoas têm dúvidas com relação ao que é realmente uma criptomoeda e tudo o que envolve uma criptomoeda. Então, primeiro, o conceito que eu tenho aqui é o jurídico e não é unânime. Existe muita divergência com relação à natureza jurídica e, consequentemente, o conceito de uma criptomoeda. Mas a grande maioria entende que ele é um ativo intangível. Ativo, um bem móvel com valor econômico, baseado nessa economia que nós temos, uma economia creditícia, a nossa economia planetária hoje ela é baseada em dívidas, ativos. Nós não temos uma economia baseada em por exemplo, moedas físicas, barras de ouro, não, dívidas que criam por meio de credibilidade dinheiro, materializam dinheiro, enfim, tudo que se estuda em títulos de crédito no direito empresarial, Nasce uma situação com base hoje na confiança, na credibilidade, e aí, com base nessa confiança e na credibilidade, uma promessa de pagamento, uma ordem de pagamento, consegue materializar dinheiro imediato para pagamento futuro. Então essa é a basezinha. E aliado à questão da informática, da tecnologia, desse mundo virtual que nós vivemos, foi então permitido o desenvolvimento das criptomoedas. E aí, como são bens móveis, podem ser transacionados, negociados e tem valor econômico, é chamado de ativo, tal como todos os ativos que, por exemplo, são investidos e aplicados no mercado de capitais, numa bolsa de valores. Intangível porque ele não tem vivência física, ele vive no mundo virtual, a gente não tem como colocar a mão. E só isso é um ativo intangível? Não, é um ativo intangível utilizado como instrumento de troca, de permuta. Então, a criptomoeda, a natureza dela é de um ativo intangível e o objetivo é ser utilizado como meio de troca, de permuta. Na vida, as pessoas chamam de moeda, mas a gente aqui está num vídeo tentando trazer esse conceito, vamos dizer assim, da maioria, não unânime, do que seria uma criptomoeda. Ah, mas então por que ela não é chamada de moeda? Porque para que seja uma moeda, existem quatro elementos requisitos que caracterizam uma moeda. Na ausência de um deles, eu não posso chamar determinado bem de moeda. E quais seriam aí de uma forma muito resumida, gente? Esse vídeo tem que ser resumido, senão fica pesado demais. O que seria, então, caracterizado como moeda e por que a cripto não seria caracterizada como moeda? Bom, o primeiro elemento se refere à reserva de valor. Tem a ver com poder de compra, com essa finalidade de investimento que nós damos, Por isso o nome reserva de valor. Então essa seria o primeiro elemento caracterizador e também um requisito de algo para ser considerado moeda. O segundo, um instrumento de pagamento, eu poder pagar produtos, bens, serviços com essa moeda, Então esse seria o segundo. O terceiro é permitir a troca, isso a criptomoeda faz. Troca de bens, serviços ou outros direitos com valor econômico.
Então seria o terceiro. E o último, ser uma unidade monetária, ser reconhecido como uma unidade monetária, como por exemplo acontece com o real, com o dólar. Então nesse aspecto, a criptomoeda é limitada. Ah, mas por que ela é limitada? Porque ela nasce de um projeto. Esse projeto ele é criado, ele é desenvolvido por uma pessoa física, uma pessoa jurídica, com um objetivo específico. Qual seria o objetivo? Um instrumento de troca, de permuta, uma forma rápida, eficaz de pagamento. Muitas nascem como uma forma eficaz de pagamento ou efetivamente uma reserva de valor. E esse é o primeiro problema que envolve criptomoedas. Por quê? Porque essa pessoa física ou essa pessoa jurídica, quando ela cria esse projeto e oferece ao mercado, ela tem que ter um mínimo de credibilidade para que as pessoas acreditem no projeto e movimentem esse ativo. Então já começa por aí e envolve muito essa característica do mercado creditício, né, da nossa economia creditícia que eu coloquei, baseado em credibilidade, em confiança. É só isso? Não, tem que ter uma certa liquidez, tem que ter uma certa segurança, um certo lastro e efetivamente, vamos dizer assim, ser aderido, né? O mercado corresponder àquele projeto, acreditar naquele projeto e utilizar aquela criptomoeda. Ah, ela um dia ela pode se desvalorizar e até sumir? Sim, sim, por conta exatamente dessa relação necessária de credibilidade e valorização daquela cripto. E pode acontecer N fatores, até porque a cripto, ela é volátil, ela reflete muito a movimentação do mercado como um todo. Por exemplo, a cotação de um dólar, né? E o mercado, ele é todo globalizado, ele interage entre si. Então essa situação dela ser volátil, ela altera de valores, aumentando ou reduzido, muitas vezes de forma drástica. Mas não é só, por exemplo, a economia mundial ou local que pode influenciar. A própria credibilidade, liquidez, né? Vamos colocar assim, a própria estrutura, né? Solvência daquele criador, daquele projeto, também influencia, né, nessa manutenção e valorização de uma cripto. Então ela envolve isso. Por isso que existem os riscos. Existem os riscos naturais da gente que está na internet, de aplicar numa carteira falsa, né, por exemplo, de sofrer um hackeamento e perder, entrar numa espécie de um meio fraudulento, golpista e perder o seu dinheiro. Então existem isso, do mesmo jeito que existem moedas seguras, que você pode então aplicar. Então o primeiro cuidado que tem que se ter é com relação a isso, analisar o projeto, analisar quem criou esse projeto, porque às vezes se atribui um nome para a pessoa. Mas será que essa pessoa realmente existe? Ah, é o fulano de tal da empresa tal que criou a Cripto X. Realmente foi essa pessoa? Certeza absoluta teremos? Nunca, porque o ambiente virtual até esse momento não dá essa certeza absoluta. Então, às vezes, pode ser um pseudônimo, pode ser uma pessoa física, mas que por trás tem um grupo de pessoas jurídicas. Então a gente tem que ter esse cuidado, além de sempre acompanhar a situação dessa cripto, para saber como que ela está interagindo no mercado e como que ela sofre com relação a essas situações. Então uma das dúvidas que as pessoas muito têm, né? Nossa, eu estou engasgando aqui, é se uma cripto, né? A empresa que tem esse projeto pode falir. Então, como eu disse, ela pode falir. Existe uma situação que já foi mais possível de acontecer no passado. Hoje é um pouco mais diferente, porque as mineradoras são mais diluídas, né? Não é uma coisa muito concentrada. Mas quando você vai estudar sobre esse assunto, sempre vem a dúvida com relação ao chamado ataque 51%. O que seria o ataque 51%? Seria
a situação em que uma determinada empresa, uma controladora, pudesse adquirir mais de 50% do poder relacionado, né, ao processamento de uma cripto, né? Então a mineradora, que nada mais é do que uma empresa que valida as transações, protege as transações que envolvem cripto, de repente ela adquirir, né, mais de 50% do poder e um belo dia sumir com aquilo ali, tá certo? Hoje entende-se que isso é muito mais difícil, por quê? Porque essas mineradoras são diluídas. As empresas, né, vamos colocar dessa forma, as empresas que validam essas transações de cripto, que fazem essa intermediação, são muitas, espalhadas, e aí não seria possível obter esse 50% mais um de poder de controle. Mas existe sempre essa possibilidade, né? Nada é impossível, só é extremamente difícil. E com relação ao Brasil, e aí agora nós vamos entrar diretamente sobre a cripto, senão esse vídeo vai ficar enorme. O que incide? Basicamente é o imposto de renda. Como que nós vivemos com o imposto de renda hoje? Bom, quem tem criptomoeda tem que declarar, né, na sua declaração de ajuste de imposto de renda. E a tributação, primeiro, ela tem uma faixa de isenção. Essa faixa de isenção do imposto, ou seja, não incidir o imposto, ela vai até uma movimentação mensal de 35 milhões. O que a gente fala de movimentação mensal? Tem a ver com lucros e dividendos, porque o imposto de renda, ele não incide efetivamente em um patrimônio específico, ou nesse caso, em um ativo específico. Ele incide sobre um acréscimo patrimonial. Então, no caso das criptos, qual é esse acréscimo patrimonial? Esse lucro, esses dividendos provenientes da aplicação dos investimentos em cripto. Então, o imposto incide nessa situação. Esses investimentos, esses dividendos, esses lucros que até hoje perfazem o total de 35 milhões mensais, são isentos do imposto de renda, mas tem que declarar. Acima disso, as alíquotas, elas seguem as alíquotas normais do imposto de renda até então, né? Então, se declara ali nos bens e direitos. A declaração é o valor da aquisição e não o valor de mercado. Então, se coloca ali o valor que foi pago no momento em que se adquiriu as criptos, e as alíquotas, então, seguem as alíquotas de imposto de renda. Mas esse projeto, né, essa MP que pode virar um projeto, ela entende, eu até botei o número aqui, 1303 de 2025, tá? MP 1303 de 2025. Ela faz uma alteração em que sentido? Primeiro, que acaba com a isenção. Então não vai existir mais essa situação do até 35 milhões não incidir o imposto de renda. E substitui aquelas alíquotas progressivas do imposto de renda por uma alíquota só, que no caso seria 17,5%. Então, todo mundo que tem criptomoeda declara, e a partir de janeiro de 2026, sendo aprovado efetivamente, passa a pagar 17,5%. Dependendo do investimento, dependendo do quanto a pessoa tem, né? Não só nacional, gente, porque criptos internacionais também tem que declarar. No caso, a alíquota é 15%, tem que declarar, tem que recolher, enfim. Dependendo do montante que a pessoa tem investido, pode não valer mais a pena aplicar em cripto, por conta da tributação do imposto de renda. Então, assim, se 17,5% é bom ou ruim, tem que analisar cada caso, né? A realidade de cada um. Claro que quanto mais você tem, na situação de hoje, a alíquota é maior. Então, se tem muitos milhões e muitos milhões e muitos milhões, 17,5%, a gente entende que é melhor. Mas essa é uma realidade que tem que ser trabalhada em cada um. Então,
as pessoas que têm investimentos, que adquirem criptos, que gostam de trabalhar com esse ativo, elas vão ter que ficar espertas aí com relação a essa possível mudança. Nós estamos sofrendo várias mudanças decorrentes da reforma tributária. Até 2030 aí, teremos várias novidades. Essa é só mais uma. Né? E a cripto, ela ainda pode sofrer outras alterações, por quê? Porque ela falta regulamentação. Apesar da gente ter o marco regulatório das criptos lá de 2022, falta muito ainda, né? Precisa de muita regulamentação, o que é difícil porque envolve um mercado internacional, não é só nacional, envolve uma legislação internacional, que não é só nacional. Então, como é um tema, né, regulamentação de cripto, muito nova e que ainda falta muita coisa, durante esse procedimento de reforma tributária, podem vir mais novidades, não ficar somente nessa alteração dos 17,5% e o fim da isenção. Eu espero ter ajudado um pouco a esclarecer algumas dúvidas com relação a cripto nesse vídeo, porque a preocupação é que não fique muito longo, aí não dá para discursar muito, né? Tem que fazer resuminhos com relação ao tema, né? De qualquer forma, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Até o próximo.